Olá, pessoal, bom dia. Hoje é domingo, dia 15 de janeiro de 2023. Esse é o terceiro encontro desse nosso curso, dessa nossa série de encontros sobre a Bíblia, sobre alguns temas, alguns textos, algumas partes da Bíblia, da teologia bíblica. Hoje a gente vai conversar sobre o segundo livro da Bíblia e a conexão que esse livro tem com o restante da Bíblia como um todo, que é o livro do Êxodo. No primeiro encontro, a gente falou um pouco sobre textos alusivos ao Natal, ao nascimento de Jesus. No segundo encontro, que foi na semana passada, nós conversamos sobre Gênesis, a criação, a teologia da criação e tudo o entorno dessa teologia. E hoje nós vamos conversar sobre o livro do Êxodo. Tem uma pessoa aqui, em algum espaço que eu não lembro exatamente, me pedindo o link. Eu vou enviar aqui. Enviado. Muito bem. Bom, vou compartilhar aqui com vocês uma janela que tem exatamente essa nossa meditação, essa nossa reflexão de hoje. Deixa eu verificar aqui. Muito bem. Bom, ver se chegou aí para vocês, ok? Muito bem. Então, o tema do nosso encontro de hoje é o deserto, a Páscoa e Pentecostes. E para isso nós vamos conversar sobre dois livros bíblicos bastante conhecidos, que são, em primeiro lugar, lá no Antigo Testamento, na Bíblia Hebraica, o livro de Êxodo, é o segundo livro da Torá. Vocês sabem que a organização do Antigo Testamento é basicamente em 3 blocos, né? O primeiro desses blocos, e seguramente o mais importante de todos, é a Torá, ou a Tora, a lei. E esse primeiro bloco é composto por 5 livros: o livro de Gênesis, Êxodo, o livro de Levítico, Números e, por último, o 5º livro de Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 rolos, esses 5 livros da Torá, eles formam, digamos, a base constitucional, religiosa, ideológica, cultural do povo de Israel. É a partir desses textos, dessas histórias e dessas leis também. Embora esse bloco ele seja chamado de lei, não há nesse bloco apenas textos legislativos, textos normativos. Ao contrário, há muitos textos narrativos, muitas histórias, muitos causos contados sobre o povo de Israel, histórias sobre os patriarcas, sobre as matriarcas, histórias sobre episódios ocorridos ao longo das histórias primordiais do povo de Israel. E o segundo desses livros, semana passada nós conversamos sobre Gênesis. Gênesis basicamente tem 3 blocos, né? As histórias sobre as origens, a criação, o dilúvio, Babel. Depois tem um outro bloco sobre os patriarcas e finalizando com a história de José. José sendo vendido por seus irmãos, indo para o Egito. E aí começa o segundo livro dessa série da Torá, que é o livro de Êxodo. E em Êxodo, Êxodo significa saída, significa partida. Em Êxodo, nós temos exatamente a história desse povo que, digamos, se construiu a partir da experiência do José, que foi um dos primeiros a chegar lá no Egito, segundo a tradição de Israel. E aí, então, toda a epopeia deles, a saída desse povo da terra do Egito. Bom, nós vamos combinar hoje o seguinte, da mesma maneira que de outras vezes, né? Como eu não consigo enxergar todo mundo aqui por causa da apresentação, quem precisar fazer uma pergunta, quiser fazer uma consideração, abre aí o microfone, me interrompe que a gente começa o nosso bate-papo, tá ok? Bom, então eu falava,
primeiro dos livros que a gente vai trabalhar é exatamente o Êxodo, e o segundo desses livros é uma conexão lá no Novo Testamento, que é o livro de Atos dos Apóstolos. O Novo Testamento é organizado primeiro com os evangelhos. O Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, depois o Evangelho de João, e aí vem um quinto livro, que são os Atos dos Apóstolos. Esse livro é atribuído, a autoria dele, ao evangelista Lucas. Isso tudo é muito controvertido, né? Os temas relacionados à autoria, mas só para a gente ficar na mesma página aí com relação à tradição de Israel. Muito bem. Então, só voltando aqui rapidamente, o deserto, a Páscoa e Pentecostes, Êxodo e Atos dos Apóstolos. Observem que dois temas estão centralizados aí, Páscoa e Pentecostes, que são duas festas muito importantes na tradição de Israel e que se tornaram muito importantes na tradição cristã também. E o deserto, o lugar desse deserto, né, o deserto como um lugar teológico, o deserto como um lugar da experiência religiosa do povo de Israel. Então, o objetivo dessa nossa reflexão de hoje é fazer essa conexão entre a Páscoa e Pentecostes e o deserto. E, naturalmente, nós vamos olhar para esses dois livros da tradição de Israel, tanto o Êxodo quanto o Atos. Muito bem. Primeira coisa que eu queria registrar com vocês são essas duas grandes fontes da tradição de Israel. Em primeiro lugar, o Êxodo, e em segundo lugar, o Sinai. Uma coisa que eu queria compartilhar com vocês é o seguinte: toda vez que a gente fala de fontes da tradição, nós estamos dizendo o seguinte: na história das origens de Israel, muitas tradições, muitas fontes foram se somando, foram se enriquecendo mutuamente umas às outras. O que significa dizer que, às vezes, a forma como nós temos as histórias dispostas em um determinado livro da Bíblia não representa exatamente a ordem cronológica que essas histórias aconteceram. É impossível a gente identificar essa ordem cronológica. Às vezes é impossível mesmo identificar se essas histórias historicamente aconteceram mesmo. O fato é, quando a gente se refere a tradições, nós estamos nos referindo a esse acúmulo de experiências culturais que o povo foi somando ao longo do tempo e que a Bíblia registrou, a Bíblia documentou como fontes da história de Israel. Tá? Então, aqui para nós, nesse momento, duas fontes são fundamentais para essa nossa conversa de hoje. De um lado, o Êxodo, e de outro lado, o Sinai. Só para o pessoal lembrar, o Êxodo, a saída de Israel lá do Egito. Só para a gente ter uma ideia, pessoal, o pessoal que estuda o Antigo Testamento sabe que os textos mais antigos que a gente tem na Bíblia, de datação mais antiga, são os textos alusivos ao Êxodo. Há quem diga, inclusive, que um dos textos mais antigos que a gente tem preservados é um texto lá do capítulo 15 do livro de Êxodo, que é o Cântico de Miriam, quando Miriam, diante do mar, o mar que se abriu para o povo passar, e o mesmo mar que fez afogar os membros do exército do faraó, os militares do faraó que queriam dominar Israel, oprimir Israel, enfim, Miriam canta, bem-aventurado o Senhor que afogou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Né? Ou seja, um texto de uma tradição antiquíssima, atribuído inclusive a uma mulher, olha que coisa bacana, e cantando exatamente essa experiência de Deus, de um Deus libertador. É curioso, porque se a gente olhar para o texto da Bíblia, na sua ordem editorial, na sua ordem redacional,
O primeiro texto que aparece é o texto de Deus como Criador, é o texto de Gênesis. E os segundos textos que aparecem é o texto de Deus como libertador. Mas quando a gente, que são os textos de Êxodo, mas quando a gente faz uma análise sobre a história, a idade, melhor dizendo, desses textos, a gente chega à conclusão que a tradição do Deus libertador é muito mais antiga do que a tradição do Deus criador. O que nos permite chegar à seguinte conclusão: a primeira experiência que Israel tem do seu Deus é de um Deus que interfere na história para fazê-lo um povo livre. E depois, com o tempo dessa experiência já feita, Israel elabora melhor a sua experiência de Deus. E aí se sofistica mais e se torna, então, um Deus criador. Se torna, não. Ou seja, como se houvesse uma sofisticação da compreensão que Israel tem a partir do seu Deus. Então, essas são as duas grandes tradições originais que a gente tem aqui. De um lado, o Êxodo, a saída, a libertação. E, em segundo lugar, o Sinai. O Sinai é aquele episódio que o povo já peregrinando pelo deserto, no deserto, embaixo do Monte Sinai, tem aquela experiência que Moisés sobe no Sinai e volta lá do Sinai com as tábuas da lei. Esses dias eu, inclusive, vi um meme muito interessante na internet, né, que Moisés foi um dos primeiros caras a conhecer esse mundo aí da internet, né? Afinal de contas, ele voltou com uma mensagem vinda da nuvem, né? Ou seja, então ele subiu, aí teve lá uma mensagem na nuvem e voltou com tábuas, né? Os primórdios do tablet, né? Que ele trouxe, então, das nuvens, enfim, uma brincadeira sobre esse ponto aí, só para descontrair. Seguindo viagem, então, pessoal, são dois rios, na verdade. A tradição do Êxodo é a tradição da Páscoa. E a tradição do Sinai é a tradição de Pentecostes. Observem que a Bíblia colocou uma tradição em sequência cronológica da outra. Mas, ao que tudo indica, são duas tradições distintas, duas tradições independentes entre si, porque uma é uma tradição de pastores de ovelhas e a outra é uma tradição de agricultores, plantadores, né? Ambos são povos campesinos, povos da roça, pessoas do mundo agrícola pastoril. Mas são duas tradições, e a gente percebe isso, inclusive, até hoje, né, nas muitas culturas pelo mundo afora. O pessoal que cria gado e o pessoal que planta e colhe alimentos, ou seja, são experiências muito diferentes entre si, experiências, inclusive, culturais, com festas também muito diferentes, né? O pessoal que cria... Nelly está aqui, Nelly tem uma experiência lá do Nordeste muito bonita, né, Nelly? Uma coisa é o plantador de cana, outra coisa é o criador de cabra, de gado, de equinos, enfim, né? São tradições muito diferentes entre si, com festas, com rituais, com crenças também populares muito distintas entre si. Isso aparece aqui entre a tradição da Páscoa com os pastores e a tradição de Pentecostes com os agricultores. Muito bem. E na fé, na experiência da fé, tanto de Israel quanto da comunidade primitiva, dos primeiros cristãos, são duas raízes para essa fé. De um lado, a ressurreição, e de outro lado, a comunidade. Vejam que coisa bacana. Se é verdade que a Páscoa originalmente em Israel, ela era percebida antes de Israel ter toda a sofisticação da sua religião, como a gente conhece hoje, a religião judaica. A Páscoa era percebida como a saída do inverno para a estação em que os frutos começavam a aparecer novamente na natureza. Era uma espécie de transição da natureza, quando a natureza começa
a novamente ter a sua exuberância. É como se houvesse uma renovação, uma revivência, uma ressurreição da natureza. Com o passar do tempo, essa experiência agropastoril, ela passou a ser incorporada como uma experiência histórica. Ou seja, aquele ciclo da natureza que se repete todos os anos, ou quase todos os anos, de forma mecânica, automática, passou a ser interpretada como uma interferência de Deus na história de Israel. Porque, afinal de contas, em algum momento específico, Israel, que era escravo, foi libertado da sua escravidão no Egito e passou a peregrinar para uma terra de prosperidade, uma terra que mana leite e mel, para usar a expressão lá do livro do Êxodo. Observem que aquela experiência, que era uma experiência mecânica da natureza, passou agora a ser uma experiência histórica, de experimentação, de experienciação da liberdade. E lá no Novo Testamento, isso ganhou um contorno existencial, espiritual, profundamente novo e revolucionário, que foi a ressurreição de Jesus. Afinal de contas, não era só a experiência da natureza, mecânica, não era só também uma experiência histórica, revolucionária, de um povo oprimido que passou a ser liberto, mas era agora a experiência de uma vida nova e definitiva, de alguém que tinha passado pela experiência da morte e tinha ingressado de forma inaugural na experiência da vida, na experiência da ressurreição. Então, a Páscoa, ela passou por diversos significados. Ao mesmo tempo, a experiência de Pentecostes. Como é que Pentecostes nasceu? Olha o paralelo, que coisa curiosa. A Páscoa, a experiência das estações. Pentecostes, a experiência da colheita. Era o momento em que o povo fazia a sua primeira colheita, dos grãos especialmente. Aqueles primeiros grãos que eram colhidos depois da primeira safra. A festa de Pentecostes era geralmente a entrega e a celebração, né, com comidas típicas, etc., daqueles primeiros alimentos. Então, vejam como que, de início, tanto Páscoa quanto Pentecostes são festas tradicionais. Aqui no Brasil, a gente ainda tem isso muito preservado, por exemplo, no Norte e no Nordeste. As juninas, elas, em algum sentido, elas são um pouco a memória de festas de colheitas, festas em que determinados alimentos, especialmente o milho, por exemplo, são celebrados, né? Na Europa, isso tem também as suas tradições. A gente sabe que na Ásia, no continente africano, de várias formas, né, em que os povos, tanto agrícolas quanto pastoris, fazem as suas festas culinárias, digamos assim, gastronômicas, né, agradecendo aos deuses, inclusive, pelo alimento vindo da natureza. Agora, Pentecostes, que nasceu, a exemplo da Páscoa, de uma festa da natureza, agora ganhou um sentido histórico, porque Pentecostes passou a ser a celebração da chegada da lei em Israel. E aqui é preciso fazer um parênteses. A palavra lei, para nós, é uma palavra muito desgastada, né? Sobretudo no contexto brasileiro atual, a palavra lei está totalmente de cabeça para baixo, né? Agora, a palavra lei em Israel é a palavra Torá, Tora. E Torá significa instrução. Lei em Israel é a instrução que a mãe, prioritariamente a mãe, dá aos seus filhos no processo de educação dessas crianças e desses jovens. Então, lei tem um significado muito diferente. Lei tem a ver com instrução, lei tem a ver com bom senso, lei tem a ver com aquilo que produz um caminho de vida, e vida correta, vida digna, vida organizada, digamos assim. Então, a chegada da lei em Israel é a garantia da liberdade para esse mesmo povo de Israel. Vejam que paralelo curioso. Se, de um lado, a Páscoa
celebra a libertação do Egito, Deus intervém naquela experiência de opressão pela qual o povo passa lá no Egito. Esse povo é conduzido pelo deserto rumo à terra prometida. E é nesse deserto que o povo recebe a lei. Vejam que coisa curiosa. Não é a lei que liberta o povo. Quem liberta o povo é Deus. Mas quem garante que essa liberdade seja preservada, mantida, é a lei que eles recebem ao longo da peregrinação no deserto, por intermédio das mãos do Moisés. Então, a percepção que Israel tem da sua lei é uma percepção muito diferente da nossa percepção, pelo menos a percepção do senso comum que a gente tem atualmente. A lei funciona como a garantia da liberdade que eles receberam das mãos de Deus. Né? E lá no final, no Novo Testamento, a Páscoa, que passou a representar a ressurreição de Jesus, agora aqui a Pentecostes passa a representar a comunidade. Ou seja, não basta um Cristo ressurreto, é imprescindível a existência de uma comunidade efetivamente viva e vivendo a experiência do Cristo ressurreto. Pentecostes é exatamente isso. É a manutenção da vida do Cristo ressurreto por meio da comunidade. Então, são esses paralelos, tá, pessoal, que eu estou tentando fazer nessa nossa reflexão de hoje. Páscoa e Pentecostes. Festas originárias, culturais desses povos agrícolas e pastoris. Experiências de história de libertação. E, ao final e ao cabo, as origens da igreja cristã e todas as implicações teológicas que decorrem dessas origens. Muito bem. A Páscoa está aqui. As festas pastoris, a saída do Egito, a ressurreição de Jesus. Eu separei um texto aqui para a gente ler, que é o texto de Êxodo, capítulo 3, versículo 7. Vi a aflição do meu povo, que está no Egito. Ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Esse texto é o texto fundante da experiência do Êxodo. Eu diria que é um dos textos mais importantes de todo o Antigo Testamento. A partir desse pequeno texto, desse pequeno extrato textual, que toda a teologia do Pentateuco, né, desse conjunto de 5 livros que eu acabei de mencionar, toda a teologia dos profetas, tudo isso decorre dessa compreensão. Observem, pela primeira vez, Israel faz referência ao seu Deus de uma forma pessoal. Um Deus que vê, um Deus que ouve, um Deus que conhece o sofrimento, a aflição, o clamor do seu povo. E por isso, esse próprio Deus desce. Aqui, por favor, talvez a gente não esteja falando de descer e subir no sentido de céu e terra, né, como essa compreensão mais contemporânea que a gente tem. Mas descer no sentido de descer do norte para o sul, né? Um Deus que está lá na terra de Israel e que desce para o sul, no Egito, para fazer o povo subir para a terra do norte, né? Para subir para a terra boa e ampla, a terra que mana leite e mana mel. Bom, dando sequência, Pentecostes, que é o paralelo que a gente está tentando fazer. De um lado, a colheita. Então, eu vou voltar aqui rapidamente. Olha, a Páscoa, festas pastoris
saída do Egito, ressurreição de Jesus. Pentecostes, as colheitas, a lei e o Espírito. Né? Como é que a gente celebra o Pentecostes na tradição cristã? É a tal descida do Espírito Santo. Lá em Israel, é a chegada da lei para o povo de Israel. E antes disso tudo, a festa das colheitas. Aqui tem um texto de Êxodo também, capítulo 19, que é o texto exatamente que trata do momento da chegada da lei para Israel. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Bom, eu coloquei aqui um esqueminha na tela só para a gente perceber uma coisa. De um lado, a gente tem o Êxodo, e de outro lado, a gente tem a lei, a saída da terra do Egito, e de outro lado, a chegada da lei, a entrega, a outorga da lei para o povo de Israel. O que nós temos no meio do caminho? O deserto. E aí, pessoal, talvez chegue o coração dessa nossa reflexão de hoje. O deserto é exatamente o palco onde ocorrem as coisas mais importantes da tradição bíblica. É no deserto que Deus promove a libertação de Israel. É no deserto que Deus outorga a lei que garante a liberdade para Israel. É no deserto, por exemplo, que os profetas têm experiências com Deus. É no deserto, por exemplo, que Jesus faz o seu encontro pessoal com o Pai. Tanto no deserto que ocorre a chamada tentação de Jesus, quanto é no deserto, nas águas do Jordão, que atravessa parte do deserto, que Jesus é batizado. Enfim, o deserto, ele é mais do que um lugar geográfico na Bíblia. O deserto, ele tem um papel, é, portanto, um lugar teológico na Bíblia. O deserto é o terreno da peregrinação, ele é o palco da entrega e ele é também o ambiente do encontro, né? O deserto, nesse sentido, é uma espécie de lugar de identidade. Ou seja, Israel se reconhece, passa a se identificar como tal, como Israel, exatamente no deserto. Há uma coisa muito curiosa, são os símbolos, né, que os autores, de forma literária, procuram registrar e procuram traduzir, que é a experiência, só para a gente ter uma ideia, qual é a história que se conta sobre a peregrinação do povo de Israel pelo deserto do Sinai? É que eles saíram do Egito, peregrinaram até Canaã, e essa peregrinação durou 40 anos. Uma peregrinação que, em condições normais, duraria algumas semanas, meses no máximo, mas durou 40 anos. E durou 40 anos por quê? Porque o povo ficava perambulando, ia, voltava, e uma das explicações, né, que a gente tem, sobretudo no livro dos Números, que é o quarto livro do Pentateuco, onde são narradas muitas aventuras do povo nessa peregrinação, uma das explicações é que o povo murmurava muito, reclamava muito, discutia muitas questões. Então, percebam só, os autoras que contaram essas histórias, eles não estão nessa época. Eles estão lá no tempo em que Israel já existia como nação. E Israel forja as suas bases
olhando para aquelas histórias primitivas, aquelas histórias primordiais lá do deserto. Então, tudo que Israel desejava fincar como fundamento da sua identidade nacional, ele foi buscar lá nessa experiência do deserto. Por exemplo, a planta do templo de Jerusalém, né, o tal do tabernáculo, ele foi buscar onde? Lá nessas histórias do Êxodo, de Levítico, de Números, histórias que estão lá no Pentateuco, como se tivesse havido lá um templo móvel, o tal do tabernáculo que Moisés construiu. Esse tabernáculo era uma espécie de protótipo depois do templo que foi construído em Jerusalém. A mesma coisa tem a ver com a figura do rei. Não havia um rei no deserto, mas havia uma liderança carismática na figura de Moisés. E o ideal do rei para Israel é alguém que reproduzisse esse mesmo carisma que Moisés tinha no passado. E assim por diante. Se a gente for analisar as leis que estão no Pentateuco, leis sobre patrimônio, leis sobre família, leis sobre meio ambiente, leis de natureza penal, de natureza civil, constitucional, porque tem ali os fundamentos da nação de Israel. Todos esses aspectos da vida nacional de Israel, em certo sentido, estão reproduzidas lá no passado de Israel. Entende o que eu estou querendo dizer? Olha só, Israel, ao fincar os fundamentos da sua identidade, da sua história, dos seus ideais como nação, ele foi fazer isso lá na sua experiência do deserto. É como se fosse um passado ideal, mas um ideal mais ou menos, porque a peregrinação pelo deserto foi uma verdadeira experiência de céu e inferno. Foi uma experiência de coisas muito bacanas, mas também de coisas muito ruins para esse povo. Isso é simbolizado de uma forma muito bonita, literariamente, quando o texto lá no final diz assim: apenas 2 daqueles que saíram do Egito chegaram a Canaã. Todos os outros morreram. Todos, absolutamente todos morreram. Inclusive Moisés. O líder não colocou os pés na terra prometida. Moisés morreu avistando a terra prometida, mas não pisou na terra prometida. É a forma literária, poética, belíssima que os autoras antigos encontraram de dizer o seguinte: olha, o Israel que saiu do Egito é o mesmo que chegou em Canaã. Afinal, 2 deles, Josué e Calebe, chegaram à terra prometida. Mas é um Israel profundamente transformado, porque até o seu maior líder, aquele que foi o precursor da fuga do Egito, que foi Moisés, que foi meio que predestinado a essa missão tão importante na história de Israel, não há figura mais importante na tradição de Israel do que Moisés. Não é? Não há Davi, não há Salomão, não há Isaías, não há... Moisés é a figura central de toda a tradição de Israel. Mas mesmo Moisés não pisou na terra prometida. Percebam essa ambiguidade, esse paradoxo do Israel que sai e do Israel que chega. O deserto é, portanto, o lugar da identidade. A esperança política que a Páscoa alimenta. Um povo com um mínimo de identidade se forja no deserto. É no deserto onde se forja a lei, entre aspas. Israel recebeu nas areias do deserto os mandamentos que deveriam nortear a vida livre. A lei nasce da liberdade, e ela mesma, a lei, deve ser a garantia da liberdade. Toda lei verdadeira deve estar a serviço do ser humano e da sua autonomia. Vejam que coisa curiosa. Há uma experiência, há um senso comum entre nós de que a lei ela é, ela própria, uma espécie de violação da liberdade. A lei como um anteparo, como um limite que se coloca entre nós e as liberdades.
quando, na verdade, Israel, e talvez isso se replicou nas sociedades contemporâneas, a lei como garantia das liberdades. Isso nasceu exatamente nessa experiência israelita. Porque, vejam, até então, a lei era sinônimo da autoridade do imperador, da autoridade do faraó, da autoridade do rei. Uma autoridade imperial, uma autoridade ditatorial. Aqui o que nasce é o seguinte: a lei não pertence ao rei, a lei não pertence a Moisés, a lei não pertence ao sacerdote, a lei não pertence ao profeta, a lei não pertence a ninguém, a lei pertence a Deus. E essa lei é dada ao povo com o objetivo, com a missão de garantir para esse mesmo povo a sua liberdade. Percebam que isso vira de cabeça para baixo a lógica legalista que havia nas culturas do entorno de Israel. Não é o rei que é dono da lei. O rei não tem autoridade, poder nenhum sobre a lei. Isso é muito curioso, né? Porque o rei não pode mudar a lei. Ao contrário, o rei está, ele também, submetido a essa mesma lei. Então, por isso que eu coloquei ali como uma provocação, né, para a nossa reflexão de hoje, essa política da espiritualidade de Israel. Jaci, seja bem-vindo. Que bom que você hoje conseguiu chegar. Dando sequência aqui. Opa. Bom, e aí eu tento fazer uma conexão com o livro de Atos dos Apóstolos, com a figura do apóstolo Pedro e com as línguas, né? Aquele episódio que tem lá em Atos, capítulo 2, que diz que os apóstolos começaram a falar em outras línguas e as pessoas começaram a entender na sua própria língua a mensagem que estavam ouvindo. Pela tradição cristã, Pentecostes está estampado na potência daquele discurso de Pedro, ouvido e compreendido por estrangeiros de dezenas de culturas diferentes. O milagre da compreensão entre línguas distintas. A capacidade de falar de modo que o outro compreenda e a coragem de ouvir o que o outro tem a dizer. Olha que coisa curiosa. Olha como é que a tradição cristã fez o paralelo com a lei. Vejam que não se trata, né? Tem um texto do Evangelho muito bacana que Jesus diz assim: eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir a lei. Isso só pode ser compreendido nesse significado que eu acabei de mencionar. Não uma lei que oprime, mas uma lei que é garantia de liberdade. E observem aqui, em Pentecostes, qual é o paralelo que a tradição cristã fez da lei antiga com a nova lei, a lei do Espírito, que é a capacidade humana de falar de modo que os outros compreendam e a coragem, ao mesmo tempo, de a gente procurar compreender aquela mensagem que o outro está querendo nos transmitir. Por que eu estou dizendo isso? Né? Porque talvez a grande dificuldade que Israel encontrou no passado, que foi a dificuldade de comunicação, por isso ficaram perambulando ali pelo deserto durante 40 anos, né? O verbo hebraico que é utilizado lá para isso é o verbo murmurar. É aquela dificuldade de comunicação. Isso é superado no Novo Testamento exatamente pelas muitas línguas, né? É uma pena que haja tradições assim, religiosas ao longo do tempo que ficaram olhando apenas para o fenômeno, como se eles estivessem falando outras línguas, aquela coisa da glossolalia, né? De embrulhar a língua e falar outras línguas. O fenômeno em si, que tem lá o seu valor, não há dúvida nenhuma. Mas esqueceram do que está por trás do fenômeno, né? O nômeno, ou seja, o significado original desse episódio. Muito bem. A gente está caminhando para encerrar. A palavra é a palavra diálogo.
na origem da igreja não está um decreto, uma lei, mas uma grande efusão, uma grande profusão de línguas diferentes. O milagre de transformar confusão em pluralidade. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um, na nossa própria língua em que somos nascidos? Pentecostes, pessoal, portanto, é liberdade e diálogo. É um resgate da lei como instrumento da emancipação do ser humano. É o tempo, né, de abrir boca e ouvidos para o diferente. E aqui eu faço uma ou duas telinhas finais para a gente fazer a conclusão. Sair, atravessar e chegar, que é aquela imagem que a gente colocou numa das telas lá no início da nossa meditação de hoje. O êxodo, a saída, o deserto, o lugar da travessia, e, por último, a lei, né? O lugar da entrega ou a chegada da terra, como queiram. Quem saiu jamais deixou o Egito completamente para trás. Quem atravessou jamais conseguiu mergulhar radicalmente na experiência de incompletude que o deserto promove. E quem chegou jamais entendeu a efemeridade de uma terra prometida que nunca efetivamente se possui. A Páscoa é o símbolo da saída, da liberdade. O deserto, o símbolo da travessia, da descoberta, da autodescoberta. E Pentecostes, o símbolo da chegada, mas uma chegada, sobretudo, fundamentada no diálogo. É isso, pessoal. Hoje eu consegui ser um pouquinho mais breve. Vou abrir a palavra para vocês, para a gente fazer a nossa reflexão. Vou interromper aqui a nossa gravação, porque aí esse nosso vídeo fica lá no nosso canal com essa meditação de hoje.